Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, boa tarde. Na edição de hoje você vai ver: homem é executado dentro de casa em Santa Maria e outro morreu depois de que a própria casa pegou fogo. Supremo Tribunal Federal e Justiça Federal emitem determinação para a liberação das rodovias e governo do Rio Grande do Sul instala gabinete de crise. Veja também: depois de mais de 44 horas em silêncio após o resultado das eleições do segundo turno, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, fez seu pronunciamento em Brasília. E ainda, a partir de hoje, Santa Maria volta a ter voos direto para São Paulo. A TV Diário acompanhou o voo inaugural e traz os detalhes com exclusividade. Confira estes e outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. O mês de novembro já começa com boas notícias. A estreia dos voos diretos de Santa Maria para São Paulo. Depois de quase 20 anos, isso vai voltar a acontecer, vai ser possível acontecer aqui em Santa Maria. E quem acompanhou tudo foi o nosso colega jornalista Denis Olim. A viagem inaugural saiu por volta do 12h40 desta terça-feira e durou cerca de 2 horas e meia. Ainda nessa edição você vai conferir a reportagem completa. E para que tudo isso fosse possível, o município de Santa Maria anunciou quais foram as melhorias adotadas no terminal do aeroporto da cidade, que desde 2015 foi municipalizado. A partir deste mês, a população da região então vai poder contar com voos diretos para São Paulo, além dos voos para Porto Alegre e Florianópolis, que já são disponibilizados para o público. Em uma cerimônia com autoridades do município de Santa Maria, região central, entidades empresariais, órgãos de segurança e representantes das empresas aéreas, foram apresentadas as melhorias realizadas no terminal do aeroporto nos últimos 5 anos. A estimativa é que os investimentos tenham sido em torno de R$1 milhão na estrutura de atendimento ao público, como estacionamento gratuito, segurança, climatização, rampa de acessibilidade, espaço de atendimento, como os guichês de compra de passagens e até locação de veículos, como explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Santa Maria, Ticiana Fontana. O terminal não tinha nem climatização. Graças a uma série, são muitas mãos, né? A gente tem a climatização, foi doada pela Receita Estadual. A gente, quem descia no aeroporto não tinha, da aeronave, não tinha uma rampa, então quem tinha dificuldade de locomoção literalmente era carregado, né, para o solo, porque não podia usar a escada. Então a gente conseguiu uma rampa de acesso graças à doação da Justiça Federal. A gente tem uma série de melhorias aqui no terminal, né? Quem conhecia antes e hoje está vendo, a gente tem tecnologia, mais segurança, um ambiente melhor e principalmente a função essencial do aeroporto, que é ter voos. Para atender a nova demanda dos voos para a capital paulista, os trabalhos foram intensificados desde o começo do ano, como descreve Alex Machado Martins, gerente de segurança operacional do aeroporto. Estamos nos preparando desde fevereiro para isso e hoje chegamos nesse grande dia. E a gente tem trabalhado muito desde fevereiro para que isso pudesse ter acontecido hoje. E essa ligação entre São Paulo e Santa Maria vai aproximar muitas, inclusive, cidades da região aqui de Santa Maria, que são de pessoas que vêm até Santa Maria para poder usufruir desse voo. Além da empresa Azul, que é responsável pelos voos de Santa Maria a Porto Alegre, o terminal passa a contar com o atendimento da empresa Gol, que será responsável pelos voos para São Paulo. A nossa grande estratégia nesse momento pós-pandemia é identificar esses grandes polos regionais, essas cidades que têm uma presença muito forte em algumas localidades geograficamente
destacadas no Brasil e assim poder ligar não só com o centro empresarial e financeiro do país, mas de lá também para outras capitais do Brasil e saindo também de São Paulo através do aeroporto de Guarulhos, quando isso também for possível, para outras cidades do mundo. A cerimônia encerrou com um brinde especial com a comunidade para celebrar a melhoria na estrutura do aeroporto e a nova linha de voos ofertados para a região. Ainda nessa edição, você vai conferir a reportagem completa da nossa equipe que acompanhou o voo inaugural, então, desta terça-feira de São Paulo a Santa Maria. A Justiça Federal concedeu liminar na noite de ontem, que determina a liberação das rodovias federais do Rio Grande do Sul, interditadas por manifestantes e veículos de carga, sendo obrigatório imediato o cumprimento por parte dos manifestantes. A decisão prevê multa pecuniária no valor de R$10 mil por pessoa física e de R$100 mil por pessoa jurídica, participante sendo automaticamente duplicada a cada hora de permanência da conduta ilegal. O ministro estipulou ainda multa de R$100 mil por hora para donos de caminhões que estejam sendo usados em bloqueios, obstruções ou interrupções. A decisão ocorreu a pedido da Confederação Nacional dos Transportes, que apontou transtornos e prejuízos a toda a sociedade, com paralisações em diversas rodovias do país e ao menos 10 estados. Atualmente, 14 cidades do estado estão com as vias bloqueadas, entre elas 2 na região central, que estão com bloqueios parciais. Cruz Alta, na BR-158, no quilômetro 192, e São Pedro do Sul, na BR-287, no quilômetro 282. A PRF fez cumprir a decisão de desobstrução da via na BR-392, entre Santa Maria e São Cepé. E por meio de um decreto, o governador Ranolfo Vieira Júnior instalou no fim da tarde de ontem um gabinete de crise para gerenciar a situação dos protestos que ocorrem com bloqueios de estradas estaduais e federais no Rio Grande do Sul. Uma primeira reunião para organizar a composição do grupo foi realizada no Palácio Piratini. O gabinete está composto por parte do Estado, pela Secretaria de Segurança Pública e suas vinculadas, como, por exemplo, a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito. Também pela Secretaria de Logística e Transportes, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Procuradoria-Geral do Estado, Casa Civil e Defesa Civil Estadual. Também foram convidados a compor o grupo o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Agência Brasileira de Inteligência. A primeira reunião oficial do gabinete ocorreu hoje de manhã no Centro Administrativo Fernando Ferrari para atualização da situação e definições de novas ações. O governador Ranolfo Vieira Júnior esteve na reunião de crise hoje e nós vamos acompanhar o que ele tem a dizer sobre o assunto. Nós instituímos desde ontem um gabinete de crise formada por várias secretarias de Estado, Secretaria de Segurança Pública, Brigada, Bombeiro, Polícia Civil, Detran, GP, DAER, Secretaria de Logística e Transporte, a nossa PGE, e também fizemos o convite para entes da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, também participam desse grupo os Ministérios Públicos Estadual e Federal, os 2 presentes nesta reunião. Primeira deliberação da reunião, esse grupo fica 24 horas por dia em contato, né? Ele está em plena reunião, já foi criado mais um grupo de WhatsApp para isso, né? Mas esse grupo retorna de maneira presencial para uma reunião de avaliação ainda no dia de hoje, às 18 horas de hoje, a nossa avaliação da evolução da nossa ação durante o dia. Primeira questão. Segunda, vamos elencar alguns pontos estratégicos. O primeiro deles, refinaria Alberto Pasqualini em Canoas e as bases distribuidoras de petróleo, ficam localizadas em Canoas e Esteio. Então, a primeira ação no sentido de que aqueles caminhões que queiram ingressar na refinaria e fazer o abastecimento dos caminhões
está garantido, a nossa brigada está lá, mas essas ações elas vão ser de ostensividade com todas as forças. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Uma ação conjunta mostrando que é uma ação de Estado essa, né? Agora, permanecem na reunião, até porque eu vou para a primeira reunião de transição com o governador Eduardo Leite às 11 horas, permanecem na reunião a nossa área operacional, as polícias, para elencar 5, 6 rodovias estaduais e federais como prioritárias para ação no dia de hoje ainda. Primeira questão importante a dizer, o primeiro ponto é dialogar com esses motoristas, com essas pessoas, no sentido de dissuadir este movimento. Segundo, não resultando efetividade nessa primeira ação, nós vamos agir legitimamente com a força necessária, a começar pela notificação de infrações de natureza administrativa, de trânsito, aqueles caminhões, veículos que estão impedindo, obstruindo o trânsito, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, identificação de pessoas e CNPJs, pessoas físicas e jurídicas, a identificação, e vamos remeter à Justiça, conforme a decisão do STF, para aplicação de multas. Pessoa física, R$10 mil a hora, pessoa jurídica, R$100 mil a hora, com bloqueio automático nas contas, né? Então essas são as ações que nós delineamos, nós respeitamos a manifestação de quem quer que seja, respeitamos as manifestações das pessoas, desde que elas sejam ordeiras e pacíficas. O resultado da eleição já está proclamado. Os vencedores já foram reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ganhar ou perder a eleição é do jogo democrático. Então, a ação que nós vamos ter a partir deste momento é essa que eu acabo aqui de trazer a vocês. Nós continuamos atualizando essas informações sobre as estradas, os bloqueios parciais e totais, lá em diariosm.com.br e em bay.net.br. Um homem morreu depois que a residência dele pegou fogo no bairro Lorenzi, em Santa Maria. De acordo com o filho da vítima, ele estava em tratamento contra a depressão. José Aquiles Soares, de 65 anos, morreu carbonizado após a residência na qual morava pegar fogo. O fato ocorreu por volta da 00:30 de terça-feira na rua Amazonas, no bairro Lorenzi, em Santa Maria. O corpo de bombeiros foi acionado após familiares da vítima perceberem a presença de fumaça e tentarem arrombar a residência. Ao chegarem no local, o corpo do homem foi encontrado carbonizado no interior de um cômodo da casa. A Brigada Militar foi acionada, isolou o local e acionou a equipe volante da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias. O filho da vítima foi comunicado do fato e, em contato com os policiais, disse que o pai morava sozinho e estava em tratamento contra a depressão. A residência ficou destruída na parte interna devido ao incêndio e vidros das janelas e portas foram quebrados por populares para que a fumaça pudesse sair. O corpo de José Aquiles foi encaminhado para exame de necropsia no Departamento Médico Legal de Santa Maria. O caso e as causas do incêndio serão investigados pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santa Maria. E Santa Maria registrou o 56º assassinato do ano. Um homem de 43 anos foi morto a tiros pouco antes das 9h da noite de ontem. O crime aconteceu na rua Aroeira Vermelha, no residencial Leonel Brizola, no bairro Diácono João Luiz Pozobon. A vítima foi identificada como Luciano Antônio Saturnino. Segundo informações apuradas no local do crime, o suspeito teria chegado na frente da casa, chamado a vítima e quando ela apareceu na sala da residência, ele teria começado a atirar pela janela. A vítima chegou a correr para um dos quartos, mas foi baleada. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito fugiu logo após o crime.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E o delegado que investiga o caso, Gabriel Zanella, conversou com a nossa equipe sobre o caso. A Polícia Civil está trabalhando para tentar esclarecer a autoria e a motivação do mais recente homicídio ocorrido no nosso município. Na noite de ontem, um indivíduo de 43 anos foi assassinado com diversos tiros. Na ocasião, ele foi chamado na frente da residência em que morava com a família por um conhecido, ocasião em que foi covardemente assassinado. As investigações preliminares apontam que a vítima, este homem de 43 anos, foi morto em razão de motivação relacionada ao tráfico ilícito de drogas. O objetivo da Polícia Civil agora é identificar, além do executor, também o possível mandante deste grave crime. Lembrando que durante todo o ano de 2021 foram 58 mortes e até agora 56 em 2022. Agora a gente traz um recado importante para quem ainda não compareceu na votação de 2022. Confira como justificar a ausência depois de não ir às urnas no primeiro e também no segundo turno das eleições 2022. Fim de eleições. Quem não votou precisa agora justificar a ausência nas urnas. Como o primeiro turno e o segundo turno são considerados eleições independentes, cada um tem uma data limite. Isto é, tem 60 dias para justificar o voto após cada turno. Quem não votou no primeiro, a data limite é 1º de dezembro. Já o eleitor que faltou nesse domingo tem até 9 de janeiro. E quem não votou em nenhum turno? Aí deve apresentar uma justificativa para cada um. O processo pode ser feito pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado para celulares Android e Apple, ou pelo sistema Justifica do Tribunal Superior Eleitoral. O endereço é justifica.tse.jus.br. Junto com o requerimento, o eleitor deve anexar um documento que comprove o motivo da ausência. O eleitor ainda pode entregar o requerimento em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo pelos correios. Entre as consequências para quem não vota e não justifica a ausência, além de multa, estão a impossibilidade de tirar passaporte, receber salários de empregos públicos e tomar posse em concurso público. Mais uma vez, moradores do bairro Urlândia entraram em contato com a equipe do BEI porque novamente o esgoto invadiu a residência no local e está se tornando um problema recorrente. O repórter Gilberto Ferreira esteve por lá. A reportagem do BEI hoje esteve na rua Irmão Robertão, no bairro Urlândia, para acompanhar a situação dos moradores que solicitaram a nossa reportagem para falar sobre um problema que vem se agravando há bastante tempo aqui no bairro, que são a questão dos esgotos a céu aberto. Os moradores estão reivindicando que desde o início de uma obra de drenagem pluvial aqui na localidade, eles começaram a conviver com esses transtornos. E claro, cada dia que chove a situação aumenta ainda mais. E para você ter uma ideia, eles já vêm convivendo com essa situação há bastante tempo, porque a reportagem do BEI é a terceira vez que chega no local e cada vez se agrava mais a situação. Nós vamos conversar com a moradora dessa residência que vem relatar para nós aí como é o dia a dia e esse esgoto aí que acaba deixando um mau cheiro na sua residência. Eu tenho um guri de 6 anos, esse aqui pequeno, e tem mais criança lá. E pra gente sair aqui, tem que fazer toda a volta. Às vezes meu guri pega e cai, tem que dar uns 2, 3 banhos no guri. Eu já peguei dengue. Ó, tá horrível, tá difícil. Quando chove isso aí. E depois quando seca um pouco, que não seca do tudo, sobe aquele cheiro assim pra cima insuportável. Que a gente não pode nem parar mais aqui na frente. Nós vamos agora entrar em uma outra residência, onde está praticamente todo o pátio dessa residência tomado pela água, um mau cheiro muito forte, mas aqui os moradores eles têm que fazer uma espécie de malabares para poder chegar até a sua residência. Olha só, eles têm que vir até aqui, ingressar aqui na calçada e depois logo adiante aqui, olha só para você perceber, a calçada ela some. Aí eles improvisaram aqui, colocaram algumas pedras, né? Pessoas de mais idades não conseguem passar, somente pessoas mais novas, mais jovens conseguem passar aqui no local e eles tiveram que improvisar aqui uma espécie de
de uma pinguela para poder passar aqui no local. Eu vou tentar chegar aqui também, até para nós fica bem difícil a locomoção, mas vamos tentar entrar aqui no pátio da dona Cristina e da dona Fátima. Olha só para você ver aqui, ó, a espécie de malabares que eles têm que fazer para adentrar, e a água já está praticamente tomando aqui todo o pátio deles. Eles improvisaram algumas portas aqui para poder ter uma locomoção. Olha só para você ter uma ideia como é que está a situação do pátio aqui na residência da dona Fátima e da dona Cristina. Então, para você ver aí, ó, praticamente todo ele tomado de água, e agora nós vamos conversar com elas para sabermos aí o dia a dia, como é que é essa situação vivenciada aqui por eles. Nós estamos passando tudo que trabalha aqui, a gente pede, por amor de Deus, por socorro. Coisa mais horrível, não dá mais para morar aqui, para ficar aqui nesse lugar, né? Não dá para passar nem nada, e a gente tem que morar, não tem outro lugar, né? Aí tem que ficar sofrendo aqui, passando todo esse trabalho para morar. Coisa mais horrível. Botemos umas tábuas para sair, mas assim mesmo não adianta. Assim mesmo pisa nas tábuas, a tábua vai e a água vem igual nos pés. Não tem como sair, não adianta. Dia de chuva vem o aguaceiro. Até dentro de casa, senão... Coisa mais horrível. Entra para dentro de casa também, né? Aquele barro, aquele lodo e aquela aguaceiro para dentro de casa. É horrível, não dá mais para aguentar. Não, isso aqui tem criança pequena, a Fátima tem os netinhos dela, o netinho pequenininho também, né? E tem bastante criança aqui na rua também. É horrível, o cheiro do esgoto não dá para aguentar. Um homem de 33 anos foi preso ontem em Santiago após denúncia de que ele mesmo estaria se passando por policial civil lá na cidade. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, cumpriram mandado de busca e apreensão e localizaram e prenderam o suspeito com 3 revólveres calibre 38, um revólver calibre 22 e munições, uma balança de precisão e uma porção de maconha e ainda um aparelho celular. O homem foi encaminhado à delegacia, onde foi registrada ocorrência e arbitrada uma fiança no valor de R$5.000, a qual não foi paga, e o suspeito foi conduzido para o presídio estadual de Santiago. A seguir, nós vamos falar sobre o cenário político e os resultados do segundo turno das eleições e também a manifestação do atual presidente Jair Bolsonaro, que estava em silêncio desde o resultado do segundo turno. O JD faz um intervalo, mas antes, você que nos acompanha por imagens, consegue ver aí ao vivo as imagens da Câmara do Morro, imagens exclusivas da TV Diário, nesse momento 16 graus aqui em Santa Maria. O dia já está se despedindo, terminando esta terça-feira, dia 1º de novembro, o primeiro dia do mês, que começou com frio. A previsão do tempo também é um destaque, vai ser um assunto ainda nesta edição do JD. Agora são 6h29, nós voltamos em instantes ao vivo com a editora de política Jaqueline Silveira para falar sobre as eleições. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais.
Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Estamos de volta ao vivo com o Jornal do Diário, na Rádio CDN e também na TV Diário, redes sociais, para falar agora sobre política, sobre eleições, o segundo turno, uma disputa acirrada dos dois lados, dois extremos. A volta de Luiz Inácio Lula da Silva do PT após 12 anos afastado de Brasília, e é por isso que a editora de política do Diário, Jaqueline Silveira, está conosco aqui ao vivo para falar sobre esse momento histórico. Mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre o que é mais factual, o que aconteceu hoje à tarde, depois de quase 44 horas, pouco mais de 44 horas, o presidente Jair Bolsonaro, que estava em silêncio desde o resultado das eleições, ele se manifestou. Já que a gente esperou, né, Jaqueline, um grande pronunciamento, um atraso após o aviso, que seria às 3 da tarde, foi por volta das 4:30 da tarde, e simplesmente foi 1 minuto aí de manifestação. Isso também chama atenção, Jaque. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que nos acompanham. É verdade, Thaís. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado no segundo turno, era muito esperado para logo depois do anúncio oficial da vitória do presidente agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Era esperado ainda para domingo à noite, logo depois que foi oficializado o resultado da eleição aí perto das 8 da noite. Mas não ocorreu, passou a segunda-feira também não, e chegou a terça-feira, mais de 44 horas para o presidente se manifestar. Isso estava causando um suspense, até uma instabilidade, né, no país, porque nós temos muitos bloqueios em estradas que estão prejudicando as pessoas e o próprio país. E ele só falou, então, perto das 4 e acho que era 4:20 para 5 da tarde, quando ele apareceu para falar, rodeado de ministros, e fez uma manifestação muito curta. Eu resumiria da seguinte forma, Thaís: falou pouco e disse menos ainda. Ele não reconheceu a vitória do presidente Lula, nem tocou no nome do adversário dele no segundo turno, mas disse, em um certo momento, deixou entre linhas que cumprirá a Constituição, que, como presidente e cidadão, ele cumprirá os mandamentos da Constituição. Isso quer dizer, né, que então ele vai respeitar o resultado das urnas, embora não tenha dito isso. Se esperava uma mensagem mais contundente dele para os seus apoiadores, que estão bloqueando rodovias, mas não veio. Ele também falou, ele até condenou, ele disse que manifestações pacíficas são bem-vindas e que senão não se pode igualar aos métodos da esquerda que faziam protestos, segundo ele, e prejudicavam a população. Foi isso que ele disse. O recado mais importante, ou a mensagem mais importante para trazer tranquilidade e estabilidade ao país, veio também numa mensagem muito curta
mas que deu essa certa tranquilidade, que foi do chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que disse que está autorizado pelo presidente Bolsonaro a dar início à transição de governo. Então, isso, sem dúvida, é muito bom para o país, aí, essa estabilidade. Vocês acham que a gente tem a sonora do presidente, Thaís? Temos, vamos acompanhar, então, o trecho que ele falou hoje à tarde. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Essa, então, foi a manifestação do presidente Bolsonaro, muito rápida, em torno de 2 minutos na tarde desta terça-feira. Então, já que ainda sobre as eleições, a gente teve essa disputa acirrada na presidência, no segundo turno, 50% Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que volta ao comando do país, a derrota de 49% de Jair Bolsonaro. E em relação ao Estado, Eduardo Leite, né, o primeiro governador que se reelegeu depois de muito tempo, aí não tendo essa decisão. E para Santa Maria, como que fica, né? Afinal, temos um candidato do PT na presidência, o senador é do PL, que é o Mourão, e o governador é do PSDB. E também tem representantes, né, do governo federal, governo estadual. Então essa política mística de partidos, como fica para Santa Maria, para o estado e também para o país? Thaís, eu acredito que Santa Maria pode se beneficiar com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e do governador reeleito Eduardo Leite. A cidade é governada pelo PSDB, pelo prefeito Jorge Possobon, que tem uma grande proximidade com Eduardo Leite. Então, eu acredito que isso vai ajudar a cidade, principalmente em pautas muito importantes, como a duplicação da faixa nova de Camobi e o funcionamento integral do hospital regional, que, né, é esperado há muito tempo e que é uma questão muito necessária. Em nível nacional, a cidade também vai ter um representante muito próximo do presidente Lula, que é o deputado federal Paulo Pimenta. O deputado esteve nos momentos mais difíceis ao lado de Lula, quando o agora presidente eleito esteve preso. Ele nunca abandonou, sempre esteve por perto, ia visitar ele na Polícia Federal em Curitiba. Então, é um nome certamente que terá um destaque. Pode vir a ser um ministro, pode vir a ser o líder do governo na Câmara dos Deputados, mas com certeza Paulo Pimenta terá um lugar reservado de destaque no governo Lula. E ele conversou com a gente, né, Thaís? Falou um pouco, não falou disse ainda que não sabe qual papel está reservado a ele, mas já falou sobre questões da cidade aí em relação ao governo federal.
vamos retomar um período. E esse período ele vai exigir, né, um trabalho muito grande para que a gente possa colocar Santa Maria no centro desse processo. Eu sou presidente do partido, fui o coordenador da campanha do presidente Lula, fui o deputado federal mais votado do nosso partido, né? Ontem à noite, Alexandre, Rogério, me ligou o governador Ranolfo, gentilmente, e ele foi muito claro comigo. Eu estou lhe ligando em meu nome, em nome do governador Eduardo Leite, para lhe agradecer e para dizer que nós temos consciência que o apoio de vocês foi fundamental para que nós pudéssemos vencer essa eleição no estado do Rio Grande do Sul. Foi graças a vocês que nós conseguimos vencer. Isso tudo abre portas. Não abre portas para mim, abre portas para Santa Maria, né? Há quanto tempo a gente não consegue em Santa Maria retomar pautas de interesse de todos, como a gente fazia, né? Reuniões de trabalho da cidade, reunião prefeitura, e o Jorge Pozzobon tem sido um grande parceiro nosso, Câmara de Vereadores, né? O novo reitor, entidades de trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero cumprir o papel agora de poder ser um porta-voz de Santa Maria, tanto do ponto de vista do Estado quanto do ponto de vista... Então, Thaís, nós temos 2 políticos que são próximos do governador reeleito Eduardo Leite e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E isso pode trazer frutos para Santa Maria e vamos torcer que isso aconteça. Com certeza, muito obrigada, Jaqueline Silveira, trazendo todos os detalhes aí desse pós-eleição. Na segunda também a gente continuou fazendo muitas reportagens, falando sobre essa repercussão em Santa Maria, no estado e também no Brasil, e hoje também não seria diferente com o pronunciamento do atual presidente. A gente continua acompanhando todos os desdobramentos das eleições 2022, um ano muito importante. Obrigada, Jaque, e bom trabalho. A gente continua ao vivo aqui com o JD, vamos para o intervalo, porque no próximo bloco você vai ver que estão abertas as inscrições para o 38º Festival de Músicas Carnavalescas e o 2º Festival de MPB de Santa Maria. O JD faz o intervalo, mas você que nos acompanha por imagens na TV Diário e nas redes sociais está vendo como está o movimento agora ao vivo na Avenida Nossa Senhora das Dores, próximo ao Santuário de Schoenstatt. Nesse momento, 15 graus aqui em Santa Maria e o relógio marca 6 horas e 43 minutos. Movimento bastante intenso nesse horário de pico, muita gente saindo do trabalho, indo para casa, e você confere então essas imagens ao vivo aqui conosco no JD. Nós já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5 mil na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Temos orgulho de sermos professores, ensinar, aprender e lutar por dias melhores.
Nossas bandeiras não são só nossas, mas de toda a população. Mais justiça, mais direitos, mais qualidade na educação. Educar é um ato de coragem. Enquanto existir professor, existirá resistência. Somos de luta, somos professores. Somos Simprosme. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O JD desta terça-feira, 1º de novembro, está de volta para falar sobre a maior festa popular brasileira. Calma, ainda não é o carnaval, mas é como se fosse. É que estão abertas as inscrições para o 38º Festival de Músicas Carnavalescas e o 2º Festival de MPB aqui de Santa Maria. Estão abertas até 12 de novembro as inscrições para o 38º Festival de Músicas Carnavalescas e o 2º Festival de MPB de Santa Maria. Além de promover a cultura popular e o folclore com raízes no samba e na música popular brasileira, os festivais vão premiar os vencedores com R$ 7.500. As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail festivalmusicascarnavalescas20@gmail.com. O regulamento está disponível no perfil do festival no Facebook e no Instagram. Os selecionados vão se apresentar no evento, que será realizado em 24 de novembro, às 8 horas da noite, na sede da Associação dos Ex-Alunos Maristas, no bairro Cerrito. Neste ano, para estimular a participação das escolas de samba, a categoria de músicas carnavalescas terá o segmento Samba Enredo e Marcha. Já o samba, assim como todos os demais segmentos musicais, estará inserido na categoria MPB. Assim, durante o evento, serão premiados os 3 primeiros lugares nas categorias Samba Enredo, Marcha e MPB, além do melhor intérprete e melhor arranjo. De acordo com a coordenadora da atividade, a produtora cultural Yara Druzian, o festival tem o objetivo de celebrar e reconhecer composições feitas por agentes culturais, músicos, compositores e ritmistas. A Associação do Centro Espírita Chico Xavier, na comunidade Portelinha, localizada no bairro Lorenzi, em Santa Maria, atende mais de 60 famílias por meio de entregas de cestas básicas. Além disso, acolhe 16 mulheres por meio de cursos de artesanato. A instituição é uma das beneficiadas pela campanha Santa Maria Sem Fome, que tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para o banco de alimentos aqui da cidade, que reverte para as entidades cadastradas. Aprender é a palavra mais usada entre as mulheres acolhidas pela Associação do Centro Espírita Chico Xavier, na comunidade Portelinha, no bairro Lorenzi, em Santa Maria. A instituição existe desde 2004 e, devido à pandemia, eles começaram a entregar cestas básicas uma vez ao mês para mais de 60 famílias acolhidas. O Banco de Alimentos ajuda com a entrega de 45 cestas. Isso é muito importante, porque a gente viu que diminuiu muito a doação nos mercados, porque eu vou para os mercados pelo Banco de Alimento também. E a gente notou que diminuiu muito, porque todo mundo, muitos desempregados, e a carestia é muito grande também. Então, isso aí é muito importante, porque são muitas famílias que dependem do centro, do Banco de Alimento, através
dessas doações, né? O centro também começou a realizar cursos de artesanato desde outubro de 2021. O barulho da máquina de costura se escuta desde a entrada da associação. As aulas são ministradas todas as quintas e sextas-feiras, para as 16 mulheres. A Ângela está há um mês por aqui e está bem contente com os aprendizados. Já a Luciana, acolhida há 2 anos pela associação, faz qualquer tipo de atividade. E faz um mês, então, começou também na costura? Sim, no curso. E tá gostando? É bom, eu tô adorando. E qual a importância aqui do centro, então, para sua vida? Muitas coisas boas que eu possa melhorar. Eu sou da cozinha, tem uns que são da máquina, né? Aprendi a fazer tapete, crochê, bordado, limpeza, tudo para aprender, né? Então é isso aí que é os trabalhos que a gente faz, né? A Elisa, que tem 7 anos, adora vir com a mãe Marisa para as aulas de artesanato. Ela já conseguiu aprender bastante. E o próximo passo é conseguir mexer na máquina de costura. Mas como ainda é muito pequena para isso, a ajuda vem de outra forma. O que tu mais gosta de fazer aqui? Gosto de costurar na mão. É? E tu tá aprendendo, então, faz tempo que tu tá aprendendo a costurar? Sim. E quanto tempo faz que você vem aqui no centro? Faz bastante. Você vem com sua mãe? Sim. Ela tá aqui hoje? Tá ali na máquina também? Sim. E tu quer aprender a mexer na máquina também? Quero, só que ela tem medo. A campanha Santa Maria Sem Fome está quase no fim. As doações podem ser feitas até 1º de novembro em um dos 18 pontos espalhados pela cidade. As arrecadações vão para o Banco de Alimentos, que reverte para 71 instituições cadastradas, como a Associação do Centro Espírita Chico Xavier. A gente, mais uma vez, agora fala sobre o voo inaugural desta terça-feira, em que a nossa equipe acompanhou com exclusividade o jornalista Denis Olim. Ele voou de São Paulo a Santa Maria e nos traz esse relato a partir de agora. O aeroporto de Congonhas é um dos principais do país, com voos para as capitais e cidades de todo o Brasil. Às 10 horas da manhã, o nome de Santa Maria já aparecia no painel eletrônico do aeroporto. Pouco antes do meio-dia, a fita do voo inaugural foi cortada pelo vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, e pelo diretor de planejamento da Gol, Rafael Araújo. A estreia foi aplaudida pelos passageiros. O diretor da Gol destacou a aposta da companhia em ampliar os voos regionais, iniciando este ano as rotas diretas de São Paulo para Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e agora também Santa Maria. Uma operação maior, ela passa por vários estágios. A primeira é a gente popular as frequências, que hoje a gente está voando apenas 3 vezes por semana, mas a gente quer ir o mais rápido possível para um voo diário. E no segundo momento, avaliar um avião maior, que naturalmente requer mais investimento em infraestrutura, mas que a gente está no radar, sim, para a gente fazer esse investimento assim que possível. O vice-prefeito Rodrigo Décimo afirmou que o voo direto é fundamental para a cidade. Realmente um dia histórico, um dia muito feliz, né, que possibilita que Santa Maria abra as portas para o mundo, né, com essa conexão para São Paulo. E importante para o ambiente de negócios, né? Eu acho que Santa Maria já tem conquistado nos últimos anos indicadores importantes que levam Santa Maria para o caminho certo. Este é mais um passo importante que está se realizando hoje. Nós temos a questão do turismo, que a região como um todo se consolida como um grande polo de turismo e a conexão via aérea com São Paulo é importantíssimo, então acho que é uma evolução, né? Ao meio-dia começou o embarque. Os passageiros estavam felizes e aliviados com a estreia do voo direto de São Paulo a Santa Maria. Luciano é diretor de licenciamento de uma construtora que está fazendo um grande condomínio em Santa Maria. Antes perdia um dia inteiro de trabalho só para chegar a Santa Maria. Agora, em menos de 2 horas e meia, desembarca em Santa Maria e ainda consegue trabalhar.
Difícil, é uma estrada difícil, Porto Alegre e Santa Maria, né? O voo da Azul não era um voo tão seguido, contínuo, né? Então acho que vai ser assim super bom para a gente que está aqui em São Paulo poder chegar com velocidade em Santa Maria. Porque daí ganha tempo, né? E pode trabalhar o dia inteiro muitas vezes e não precisar ficar o dia inteiro viajando, seria isso? Basicamente é isso, né? Quando antes tu tinha a necessidade de fazer um voo para Porto Alegre, tu no mínimo tinha mais 4 horas de estrada que tu não tinha o que fazer, né? Tu pega um carro, tem que dirigir, te deslocar, não corre um certo risco por causa disso. Então, eu acho que agora não, nós estamos falando aí de 2 horas e pouco de voo. Tranquilamente tu pode desenvolver uma atividade dentro da aeronave, né? Tu, se tiver que fazer uma leitura, se escrever alguma coisa. Então isso, assim, a critério de tempo, para o empreendedor é completamente diferenciado. Tu tem um desencontro entre o horário de expediente dos órgãos públicos com o teu modo de transferência de Porto Alegre até Santa Maria. Então, tu perdia praticamente o dia inteiro, né? Tu tinha que anteceder normalmente a tua viagem para poder cumprir uma agenda no dia seguinte. Hoje, com essa facilidade, tu tem a segurança de chegar tranquilo e a tempo ainda de fazer uma reunião, ser atendido pelo poder público sem nenhum problema. A psicóloga Edilusa Pascotto mora há 40 anos em São Paulo e veio visitar parentes e rever os pais em Santa Maria. Era uma maratona, era uma trajetória cansativa. Isso está sendo, assim, acho que a melhor opção que Santa Maria podia ter feito, porque é uma cidade que já merece isso há muito tempo. Porque a gente chegava em Porto Alegre, não conseguia voo com conexões diretas, tinha que ficar aguardando, então tem que ir de ônibus, não tinha outra opção. Ou alguém buscar a gente de Santa Maria a Porto Alegre, buscar a gente para ir. Perdia quase o dia inteiro e cansava muito. O dia inteiro, cansava demais. Eu estou muito feliz por isso, estou sim, tanto que já comprei até passagem para dezembro, já fui para lá, para garantir. Para embarcar, os passageiros precisam pegar um ônibus até a aeronave, um ATR-72 de 68 lugares. É um dia histórico para Santa Maria. Depois de 19 anos sem ligação direta com a capital paulista, a cidade volta a ter um voo para Congonhas, em São Paulo. Dos 68 assentos, 31 estavam ocupados no voo de estreia. Depois das instruções a bordo, o avião decolou ao 12h50. Era um dia de garoa em São Paulo. Poucos minutos depois, já estava a 5.700 metros de altura e a uma velocidade de 470 km por hora. Apesar de muitas nuvens ao longo de todo o caminho, a viagem foi tranquila e sem turbulências. O avião pousou às 3h20 da tarde em Santa Maria. Os passageiros aplaudiram o voo inaugural. No desembarque, foram recebidos pelo prefeito Jorge Pozobon, por diretores da Gol e demais autoridades. Já para o voo de volta a São Paulo, dos 68 lugares, 57 estavam ocupados. Reportagem então completa com exclusividade para você aqui no JD. Tudo isso e muito mais na programação da TV Diário da Rádio CDN e também amanhã na edição impressa e no nosso site. Os voos são às terças, quintas e sábados e todos os detalhes você confere nas nossas plataformas digitais. Uma ótima quarta-feira, o restinho de terça. Quarta-feira a gente se encontra aqui ao vivo também no direto da redação com Eduarda Costa e no Jornal do Diário a partir das 6 horas da tarde. Fique agora com o Sala de Debate com Rogério Kerber e seus convidados. Tchau, tchau. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos.